Bem, meus amigos, o objetivo aqui é fazer com que vocês entendam, né, os fatos que ocorreram ao longo da história, né, que fizeram a transição, marcaram efetivamente a mudança de um modelo para o outro, ou então, em determinadas situações, a gente vai conhecer algumas tentativas frustradas para se adotar um outro modelo. Né? Nós começamos a história, né, com o modelo patrimonialista. O modelo patrimonialista foi marcado, né, pela corrupção e pelo nepotismo. Em função disso, surgiu, né, vou botar aqui, um modelo burocrático, que a gente viu que lá ao longo da história, né, o modelo ele iniciou com a adoção das premissas weberianas, da concepção racional de se gerenciar uma organização, né, com todos os seus pressupostos, né, tudo aquilo que o Weber nos inspirou efetivamente, só que o modelo burocrático ele pode, ao ser adotado, trazer vantagens ou então trazer disfunções. E ocorreu isso aqui. Tá? Se aqui a corrupção e o nepotismo eram uma marca profunda desse modelo, o modelo burocrático, com todo o seu toque de racionalidade, não conseguiu reverter esse quadro. A corrupção, o nepotismo se perpetuou aqui. E além disso, né, a máquina se tornou muito lenta, muito onerosa e com baixa qualidade, né, sem atender as expectativas da sociedade. Então, esse modelo foi gerencialista. Ele foi substituído, foi sucedido, né, pelo modelo gerencialista. Então são os três momentos. E se a gente for fazer uma linha de tempo e o seu respectivo fato, né, a passagem do modelo patrimonialista, vamos fazer aqui uma separação e vamos dizer que daqui para cá, né, houve em 1936 a criação do DASP. O que é DASP? Né? Departamento Administrativo do Serviço Público. E aí, o que o DASP, qual era a proposta do DASP em relação a essa nova ordem, né, que se pretendia adotar na gestão pública no Brasil? Né? Era dar mais profissionalização aos participantes, quer dizer, é uma premissa da burocracia, é tornar os profissionais mais qualificados, com formação profissional para exercer as suas atividades, né? Diferente do que existia aqui, que eles eram indicados, né, por uma questão de gratidão, né? E eles, por sua vez, né, eles não tinham essa qualificação técnica para exercer determinados cargos, ao passo que o DASP, né, tinha essa preocupação em, primeiro, selecionar o profissional
por força de um concurso público, além de qualificar esse indivíduo para novas ferramentas. E aí, dois expoentes foram condutores desse processo. Um é até meu xará, Maurício Nabuco, e o outro é o Luiz Simões Lopes. Maurício Nabuco ele era um diplomata, e o Luiz Simões Lopes, parece que foi ele quem criou a Fundação Getúlio Vargas, O Maurício Nabuco, eu sei que ele foi presidente do Conselho Curador, o Luiz Simões Lopes foi presidente da Fundação, e o objetivo da criação da Fundação Getúlio Vargas era exatamente qualificar um profissional para exercer essa atividade dentro desse novo modelo mais racional, totalmente compatível com a teoria da administração, diferente do que existia aqui. Então, isso aqui ocorreu no governo Getúlio Vargas. Então, se vocês ouvirem falar quem intensificou a burocracia, quem implantou o modelo burocrático dentro da gestão pública foi Getúlio Vargas, criando o DASP, certo? Isso aqui foi o marco decisivo, a criação do DASP, que aí começou uma reforma administrativa. Esse departamento era vinculado à presidência, e aí os expoentes, os gurus, desse processo, tanto o Maurício Nabuco quanto os Simões Lopes. E aí a gente está falando de 1936, e aí inicia a trajetória burocrática dentro do modelo de gestão pública no Brasil. Eu, em algum momento, disse que a burocracia ela pode trazer vantagens como pode trazer desvantagens, que a gente chama de disfunções. E aqui não foi a exceção. Algumas disfunções elas surgiram, e aí eu já falei da lentidão, do alto custo da máquina, da inoperância, a dificuldade de atender a sociedade. E com isso, outros movimentos surgiram em busca de um modelo mais gerencialista, mais pragmático, mais flexível, menos oneroso. E aí, nos idos de 1900, vamos fazer aqui, segundo momento, 1967, o governo militar fez uma reforma administrativa fundamentada no Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200, ele tinha por finalidade fazer uma espécie de descentralização. A burocracia centralizou muito as atividades no Poder Executivo e, com o Decreto-Lei 200, iniciou-se um processo de descentralização. O que significa o processo de descentralização? Nós vamos estudar esse processo com mais intensidade quando nós estivermos estudando a estrutura pública. Então, a descentralização é quando você está tornando o processo não concentrado em você. E o governo passou a criar outras entidades para atender a sociedade. E essa descentralização se deu por força da criação de novas estatais, empresas públicas, fundações,
sociedade de economia mista, né? E eles trouxeram, né, com essa nova reforma, a possibilidade do poder público contratar profissionais via CLT. Principalmente essas empresas aqui, elas tinham essa prerrogativa de contratar profissionais regidos pela CLT, uma vez que o DASP, com as suas, como é que se dá o nome? As suas tabelas de referência, né? Seu plano de cargos, enrijecia muito a possibilidade de você contratar profissionais no mercado até com um valor salarial acima do que o DASP estabelecia, né? Mas como eu estava querendo dar mais flexibilidade, mais dinamismo, mais profissionalização dentro da máquina pública, né? Era necessário você ir ao mercado e trazer esse indivíduo sem concurso, né? Por quê? Porque ele é um profissional de alto valor. Então, você vai fazer concurso para contratar um expert? Não, você já vai lá e traz ele para cá. E detalhe, nós estamos falando de 1967, aqui nós estamos falando de década de 40, né? Em que a burocracia estava profundamente difundida nas organizações. E aqui a gente já está experimentando os modelos sistêmicos, não é? Em que a organização interage mais com o cliente, principalmente com a satisfação do cliente, não é? Mais flexibilidade, né? Mais estratégia, uma visão mais estratégica, né? Com foco em resultados. E essa possibilidade de contratar via CLT, ela foi, né, uma forma de você dar mais agilidade à máquina pública, né? Isso aqui teve o comando, né, do Amaral Peixoto, que é uma figura muito conhecida, né? O Amaral Peixoto trouxe com ele, né, o Hélio Beltrão, que era ministro na época, né, do planejamento. O Amaral Peixoto foi genro do Getúlio Vargas, né? Aí o Hélio Beltrão, né, ministro do planejamento. Aqui a gente está falando do governo militar, do general lá do Castelo Branco. Tá? A primeira tentativa, né? Posteriormente, né, isso aqui funcionou no primeiro momento, sim, só que houve, né, como toda ação, né, tem as suas reações. E aqui, por facilitar a contratação via CLT nas estatais, a máquina começou a absorver, tá, integrantes que não eram muito, não tinha característica da perspectiva da ação. Eu queria contratar a CLT para trazer expert. E aí começamos a trazer, né, porteiros, assessoristas, né, quer dizer, a máquina começou a inchar, as estatais, né, se tornando cada vez mais onerosas, e isso aqui não tornou a máquina muito mais burocrática do que estava anteriormente. Eis que, né, uma outra tentativa é feita em 1979. O que acontece aqui? A burocracia ela cresce tanto que se tornou necessário a criação de um ministério da desburocratização. Tá? O Ministério da Desburocratização tinha por finalidade fazer uma reforma administrativa tal que
tirasse sem, né? Sem a burocracia. Eu não quero mais burocracia. Então criei um ministério. Quem foi o ministro? O Hélio Beltrão. Tá? E a gente está falando de que governo? Figueiredo. General também, né? João Batista de Figueiredo. Então, o Figueiredo é o mentor presidente, né? Traz o Hélio Beltrão para ser condutor desse processo de desburocratizar a máquina. Não foi uma tentativa de sucesso, né? E aí eu vou, né, tirar aqui o encontro gerencialismo, porque ele ainda não chegou. Há uma nova situação aqui, tá? Que é uma situação assim, que poderia ser um marco decisivo, né, na implantação do gerencialismo, porque a gente já está batendo década de 80, tá, quase década de 90, a gente já está vivendo até na administração praticamente uma nova era, a era da informação, né? E aí, aqui em 88, a promulgação da Constituição. Tá? Aí a Constituição, ela, os congressistas, né, incomodados com essa situação aqui, né, o DASF criou um plano de carreira dos profissionais com estabilidade. Estabilidade por quê? Porque o governo, além de contratar via concurso esse indivíduo, quer dizer, escolher o melhor, supostamente falando, esse indivíduo, além de ser, né, considerado o melhor lá nesse concurso, ele recebia também a formação profissional para agir dentro da máquina pública. Então, em função de todo esse investimento de qualificação como profissional, o governo instituía a estabilidade para que ele não saísse correndo e fosse para a iniciativa privada, que ele ficasse ali exatamente como reciprocidade a todo o investimento que o governo fez. Essa galera do CLT e essa galera estável, né, o que estava ocorrendo aqui? Né? Eu tinha dois regimes, um seletista e um estatutário. Tá? O que aconteceu aqui na Constituição? Instituiu-se o regime único. O regime único, o que ele fez? O regime único ele proporcionou também aqui a aposentadoria integral, porque esse pessoal tinha essa aposentadoria, CLT não dava. Aposentadoria integral, que os autores dizem que a máquina se tornou mais onerosa, né, em função disso. Então, o regime único, aposentadoria integral, aí a bendita e tão sonhada estabilidade para esses profissionais regidos pela CLT, que estavam contratados pelas autarquias, pelas fundações públicas, né? Ou seja, o funcionário da autarquia, da fundação pública, ele é regido pelo direito público, logo ele se tornou estável. Os demais, aqueles funcionários das empresas públicas e da sociedade de economia mista, não. Né? Então, trouxe o regime único, a aposentadoria e integral e a estabilidade. Quer dizer, a Constituição de 88 legitimou toda essa... Se aqui houve contratações, que eu não tenho como precisar isso, não é? Se aqui essas pessoas se tornaram estáveis, né? Estão aí provavelmente até hoje. E tá? Isso aqui só
corroborou com todo esse passado, e a gente vai um outro momento que é em 90, tá? Aqui, o que houve? Foi o governo Collor. O que Collor tentou? Uma nova reforma administrativa, fazendo o quê? Encerrando atividades de órgãos estatais, fechou empresas, né? Extinguiu órgãos. O que mais que ele fez? Reduziu salários. E, por fim, ele demitiu servidores. Então, isso aqui causou um estrago no erário público. Por quê? Porque a redução salarial e a demissão de funcionários chocava com as premissas constitucionais. Os imperativos constitucionais não permitiam essas práticas que ele adotou. Logo, isso aqui vai se tornar futuramente um problema sério de ação judicial, de reintegração de funcionários que tinham sido demitidos e com um custo muito alto para a máquina, né? O Collor, ele era conhecido como caçador de marajás. Ele não admitia no serviço público esses salários astronômicos, né? Então ele começava a perseguir esses servidores que tinham altos salários e que tinham, né, um padrão de vida elevadíssimo, aqueles grandes servidores com salário aí, sei lá, acima de 100 mil, e ele começava a perseguir esses caras para poder arrumar um jeito de reduzir o salário e botar esse cara para fora do serviço público. Só que eles estavam todos amparados pela Constituição. Enfim, isso aqui também não funcionou e a gente continua aqui, né, com um regime burocrático. Mas, né, de certa forma, eu não tenho mais espaço ali, eu vou pedir para que vocês olhem aqui. E se essa trajetória do burocrático, eis que em 1900, Collor ele sofre o impeachment, né? Entra Itamar Franco e traz para a equipe dele o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso começa algumas políticas, né, de equilíbrio econômico, e aí ele, em 1994, efetivamente o gerencialismo é concebido dentro do nosso modelo, tá? Então, do burocrático para o gerencialismo, depois de 1994, tá? O que ocorre? Governo Fernando Henrique Cardoso. Se o Getúlio Vargas cria o DASF, aqui
E se Figueiredo tenta criar um ministério, aqui cria-se o MAI. Quem é o MAI? Ministério da Administração e Reforma do Estado. Tá? Então, esse ministério se tornou, né, parte integrante do governo, tendo todo um privilégio para poder fazer essa reforma administrativa. Quem conduziu esse processo, quem foi o ministro? O senhor Bresser Pereira, autor desse artigo que nos inspira. Então, o Luiz Carlos Bresser Pereira, ele, né, começa a fazer algumas mudanças na estrutura do governo federal. Ele cria alguns cargos, né, de alto escalão, pessoas totalmente vinculadas, né, vinculadas ao núcleo estratégico do governo, né, são os analistas de administração pública, né, os grandes mentores, né, da gestão pública atual. Paralelo a essa categoria, uma outra categoria totalmente focada na gestão financeira do erário público. Né? Então nós temos figuras expoentes aí, né, totalmente voltadas para o núcleo estratégico, tendo um pensamento de tornar o Estado cada vez mais enxuto, não é? Tendo no processo de descentralização empresas privadas, não é? Prestando serviço à sociedade, serviços inclusive essenciais, serviços tidos como públicos, não é? Mas exercidos pela propriedade privada. Né? Então, em 94, a gente termina essa linha de tempo e a gente efetivamente inaugura o gerencialismo no modelo de gestão pública aqui no Brasil. Então era isso que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês entendessem melhor a tônica do artigo lá. Tá ok, galera? Então, valeu aí, brigadão, até a próxima.